A Vingança Silenciosa, de Leonor Vidal. Parem e subscrevam antes de começar. Qual é a vingança suprema para uma mulher traída? Será a riqueza? Será o poder? Ou será algo muito mais pessoal? Um movimento final tão astuto que reescreve o próprio futuro? No frio e reluzente mundo da elite de Lisboa, Leonor Vidal tinha tudo. Uma penthouse de luxo na Avenida da Liberdade, um marido multimilionário e um bebê a caminho. Mas por trás das portas da sua jaula dourada, ela era uma prisioneira. Quando foi descartada por um modelo mais jovem, morreu sozinha, uma esposa esquecida. O seu marido e a sua amante brindaram à sua nova vida, mas não sabiam que Leonor tinha deixado uma bomba relógio, um testamento, e nesse testamento um segredo que entregaria a sua posse mais preciosa ao único homem que o seu marido temia e odiava acima de todos. Esta é a história de como a última vontade de uma mulher morta pôs um império de joelhos. O silêncio na penthouse da Avenida da Liberdade era uma coisa viva. Infiltrava-se pelos frios pisos de mármore, agarrava-se às janelas que davam para o Parque Eduardo VII e estagnava nos vastos espaços que separavam Leonor Vidal do seu marido, Javier Alcântara. Era um silêncio que valia milhões, desenhado por designers de interiores e repleto de arte, que custava mais do que a maioria dos lares, mas que a estava a asfixiar. Aos 32 anos, Leonor era o retrato da elegância serena. A sua beleza não era ruidosa ou exigente, mas uma graça suave que outrora havia cativado Javier, o magnata imobiliário e tecnológico que se fizera a si próprio. Ele chamara-lhe a sua calma na tempestade. Agora ela era apenas parte da decoração. A sua mão repousava protetoramente sobre a curva suave da sua barriga. 7 meses. 7 meses a carregar o herdeiro do Império Alcântara, um império do qual já não se sentia parte. A mudança tinha sido gradual no início. Javier, sempre workaholic, tornou-se mais distante. As viagens de negócios prolongaram-se, as suas chamadas encurtaram. O seu cheiro, antes uma reconfortante mistura de colônia cara e algodão fresco, agora estava frequentemente contaminado por um perfume enjoativo e desconhecido, Chanel número 5. Leonor só usava uma subtil fragrância da Joe Malone. A fonte daquele perfume tinha um nome, Carla Moniz. Uma assistente de marketing de 24 anos da sua empresa, com uma ambição que ardia como um incêndio florestal e uma moral que era um ermo estéril. Leonor tinha-a visto numa gala da empresa há uns meses, agarrada ao braço de Javier, o seu riso demasiado alto, o seu vestido de um tom demasiado vermelho. Javier apresentou-a como sua protegida. Leonor, formada pela nova SBE, que havia ajudado Javier a navegar em 2 das suas maiores fusões, antes de ele lhe pedir para se reformar e desfrutar da vida que merecia, sabia reconhecer um predador. Esta noite era o ponto de ruptura. Javier tinha estado em casa exatamente 12 minutos. Tinha atirado a sua pasta junto à porta, afrouxado a gravata e servido um Macallan 25, sem sequer olhar para ela. Temos de falar, disse Leonor, com a voz firme apesar do tremor nas suas mãos. Javier agitou o líquido âmbar no seu copo, de costas para ela. Estou cansado, Leonor. O que quer que seja, pode esperar? Não pode. Ela respirou fundo. Eu sei dela, Javier. Sei da Carla. Ele não se esquivou. Simplesmente deu um gole lento e deliberado no seu scotch. A falta de negação foi um golpe físico. É verdade. Faz-me sentir vivo, disse finalmente virando-se para a olhar. Os seus olhos,
Os mesmos que outrora a tinham olhado com adoração, agora eram frios, pedras duras. Ela é divertida. Não me questiona. Não me pesa. A implicação pairava no ar, tão pesada quanto as lágrimas não derramadas na garganta de Leonor. Tu peso-me. O bebê pesa-te. Estou a carregar o teu filho. Ela sussurrou as palavras, sentindo-se frágil e nécia. Um filho que eu vou sustentar, disse ele com voz cortante e profissional. Levará o apelido Alcântara. Terá o melhor de tudo. Mas tu e eu, este arranjo, já não me funciona. Arranjo. A isso se tinha reduzido o casamento deles, o amor deles, a história partilhada. Uma rubrica no seu balanço que agora estava a vermelho. Então, o que acontece agora? Perguntou ela, o coração como um pássaro frenético a bater contra a jaula das suas costelas. Vais trazê-la para aqui? Para nossa casa, enquanto eu espero no quarto de hóspedes? Um sorriso cruel roçou os seus lábios. Não sejas ingênua. Comprei-lhe um apartamento, um bonito, mas esta penthouse é minha. Os meus advogados entrarão em contato com os teus. Serei generoso. Estarás confortável noutro sítio, fora da cidade, talvez. Algarve. É melhor para uma criança de qualquer forma. Ele estava a exilá-la, a livrar-se dela como uma peça de tecnologia obsoleta. A luta extinguiu-se nela, substituída por uma calma gélida. Viu-o claramente pela primeira vez em anos. Não o homem que amava, mas uma casca vazia, de ambição e ego. Ela ajudara a construir o seu império, polido as suas arestas, organizado os jantares que encantavam os seus investidores. E este era o seu acerto de contas. Entendo, disse ela. Bom, fico contente que estejas a ser sensata. Ele esgotou o seu copo e pousou-o no bar com um clique decisivo. Vou arrumar as minhas coisas e mudo-me para o clube por umas semanas, até que o sítio da Carla esteja pronto. É mais limpo assim. Ele passou por ela sem outro olhar, os seus passos a ecoar na sala cavernosa. Leonor ali ficou, uma estátua solitária no museu do seu casamento falhado. Olhou para a sua barriga, para a vida que se agitava dentro dela. Ele vai sustentar-te, dissera Javier. Mas Leonor sabia que o sustento de Javier vinha com os laços do controlo e um legado de frieza. O seu filho não seria criado para ser outro Javier Alcântara. Não se ela tivesse algo a dizer. Enquanto a porta principal se fechava, selando-a na prisão silenciosa e opulenta, uma resolução nova e feroz começou a criar raízes nas cinzas do seu coração. Javier pensou que estava a escrever o final da história deles. Não fazia ideia de que ela estava prestes a começar a escrever uma nova. Uma história que ele nunca veria chegar. E o personagem principal não seria ele, seria o único homem no mundo que ele verdadeiramente desprezava. Nicolau Torres. A mansão no Algarve que Javier havia generosamente providenciado era uma prisão bonita, uma extensa vila de estilo andaluz, com um relvado impecável que descia até um trecho privado de praia no Atlântico. Era estéril, impessoal e dolorosamente solitária. Javier entregou as chaves através de um mensageiro. Ele nunca veio. O apoio financeiro era automático, um depósito clínico numa nova conta bancária todos os meses. Estava a tratar ela e o seu filho não nascido como uma subscrição que tinha esquecido de cancelar. Leonor passou as primeiras semanas numa névoa de dor. Caminhava pela praia fria e vazia, o vento de inverno a chicotear o seu casaco, e falava com o bebê que crescia dentro dela. Agora somos só tu e eu, pequeno, sussurraria, o seu hálito a embaciar o ar. Mas eu serei suficiente, prometo que serei suficiente para nós os dois.
A sua única visita regular era a sua irmã mais nova, Sarah, uma jornalista freelancer que conduzia desde a capital com provisões e mexericos. A sua presença era um toque quente e vibrante de cor no mundo monocromático de Leonor. Não podes deixar que ele te faça isto, insistiu Sarah numa tarde, os punhos cerrados sobre a ilha de mármore da cozinha. Processa-o por tudo, depena-o. A imprensa faria um banquete. Magnata multimilionário abandona a esposa grávida por estagiária. As suas ações cairiam a pique. Leonor esboçou um sorriso fraco. E o que ganharia com isso, Sarinha? Uma amarga luta pública que arrastaria o nome do nosso filho pela lama antes de ele nascer. Javier tem um exército de advogados e uma equipa de relações públicas que poderia transformar isto em eu ser uma caça-fortunas instável. Destruir-me-iam. Então vai simplesmente render-te. Não estou a render-me, disse Leonor com uma dureza na voz que fez Sarah piscar. Estou a mudar as regras do jogo. Javier pensa que o jogo é sobre dinheiro e poder. Está enganado. É sobre legado. Foi então que Sarah percebeu que a irmã não estava partida. Estava a gestar em mais do que um sentido. Leonor começou uma nova rotina. As suas manhãs eram para a sua saúde. Yoga pré-natal, longas caminhadas, refeições nutritivas. As suas tardes, no entanto, eram para a guerra. Transformou um dos quartos de hóspedes num escritório. Começou por ligar para um homem que Javier tinha despedido anos atrás, um ex-chefe de segurança chamado Ricardo Cortes, agora investigador. Contratou-o com uma instrução simples e tranquila. Encontra tudo sobre Carla Moniz e encontra cada esqueleto que Javier pensa ter enterrado. Em seguida, contactou um advogado, não um dos tubarões corporativos que Javier usava, mas um homem mais velho e tranquilo, de um respeitado escritório de advogados de dinheiro antigo, conhecido pela sua discrição e pelo seu planeamento patrimonial de ferro. O seu nome era Dr. Ernesto Praça. Na sua primeira reunião no seu escritório com painéis de madeira, num edifício histórico do centro, ela expôs a sua situação. O Sr. Alcântara pensa que tem o controlo, afirmou Leonor, com as mãos cruzadas calmamente no seu colo. Pensa que, ao providenciar financeiramente, cumpriu as suas obrigações. Presume que o nosso filho será o seu herdeiro, para ser moldado à sua imagem quando chegar à altura. Quero garantir que isso nunca aconteça. O Dr. Praça olhou para ela por cima dos seus óculos. O que propõe, Sra. Alcântara? Quero redigir um Novo Testamento, disse Leonor. Um que especifique em termos inequívocos a tutela do meu filho em caso de minha morte. Uma precaução padrão e sensata, assentiu o advogado. Provavelmente nomearia a sua irmã, a Sra. Vidal. É não? Disse Leonor, e a única palavra foi tão afiada quanto um pedaço de vidro. A minha irmã é maravilhosa, mas não tem os recursos para o proteger de Javier. O meu marido é um homem que compra vontades e litiga o seu caminho para conseguir o que quer. O tutor do meu filho precisa de ser alguém que Javier não consiga controlar, alguém que ele não consiga comprar. De facto, um vislumbre de sorriso surgiu nos seus lábios. Tem de ser a única pessoa neste planeta que ele verdadeiramente teme, Nicolau Torres. As sobrancelhas de Ernesto Praça dispararam. O nome era lendário no mundo deles. Nicolau Torres, o enigmático CEO da Torres Indústrias, um conglomerado rival. A disputa entre Torres e Alcântara era matéria de lenda no PSI 20. Anos atrás tinham sido sócios numa empresa de tecnologia em ascensão. Javier, num movimento de traição impressionante, usou o próprio capital de Nicolau para o expulsar e tornar a empresa pública, tornando-se multimilionário
e deixando Nicolau com quase nada. Mas Nicolau foi uma fênix. Tinha se levantado daquelas cinzas, construindo um império ainda maior, mais estável e mais respeitado, bloco a bloco. Era tudo o que Javier não era: paciente, estratégico e escrupulosamente ético. O ódio mútuo deles era frio, profundo e inabalável. "O senhor Torres", disse o advogado atônito, "o inimigo mortal de Javier Alcântara. Por que razão aceitaria ele e com que base poderia a senhora conceder-lhe a tutela?" A base, disse Leonor com um olhar firme, são os melhores interesses da criança. Detalharei isso numa carta que será lida juntamente com o testamento. Quanto a por que ele aceitaria, é porque lhe vou dar algo que ele quer mais do que dinheiro: a vitória final e definitiva sobre Javier Alcântara. Pergunta para ti, que nos ouves: achas que Nicolau aceitará a responsabilidade ou haverá apenas como uma armadilha emocional do seu inimigo? Deixa o teu comentário abaixo. Passou semanas com o Dr. Ernesto Praça a elaborar o documento. Era uma obra-prima de fortificações legais. Estipulou que o tutor seria também o administrador de um vasto fundo reservado para o seu filho, um fundo que ela estava a criar ao liquidar todos os ativos pessoais e ações que estavam unicamente no seu nome desde antes do casamento. Era uma fortuna que Javier tinha esquecido que ela tinha. O testamento estabelecia que, se o tutor nomeado recusasse, uma segunda opção, menos desejável, seria promulgada. Mas a custódia nunca regressaria a Javier Alcântara, citando o seu abandono emocional e a sua baixeza moral. Ela também escreveu 2 cartas. A primeira era para Nicolau Torres. Era longa, detalhada e brutalmente honesta. Relatou a crueldade de Javier, o seu narcisismo e os seus receios pelo futuro do seu filho. Não suplicou, propôs uma aliança estratégica. "Protege o meu filho", escreveu, "e terás o que ele nunca poderá tirar-te, o seu próprio legado. Criarás o herdeiro dele para ser um homem melhor do que ele foi. Essa será a tua vingança e a salvação do meu filho." A segunda carta era para o seu filho, Mateus. Ela derramou todo o seu amor, as suas esperanças e os seus sonhos para ele naquelas páginas, para lhe serem entregues no seu 18º aniversário. À medida que a data do parto se aproximava, uma estranha sensação de paz apoderou-se de Leonor. O investigador Ricardo entregou um dossiê volumoso com informações condenatórias sobre Carla e Javier. Ela selou-o, endereçou-o a Nicolau Torres e entregou-o ao Dr. Ernesto Praça para custódia, juntamente com o testamento. Os seus preparativos estavam completos. Ela construiu uma fortaleza em redor do seu filho, usando os únicos materiais que lhe restavam: o seu intelecto, a sua previdência e o seu amor feroz e consumidor. Numa chuvosa manhã de abril, 2 semanas antes da data do parto, uma dor aguda e debilitante atravessou o seu abdômen. Ela desabou no chão frio da cozinha, o seu telemóvel a cair mesmo fora do seu alcance. Sozinha na mansão silenciosa, com a tempestade a rugir lá fora, Leonor Vidal entrou em trabalho de parto. A chamada veio de uma governanta nervosa que chegou para o seu turno matinal e encontrou Leonor inconsciente no chão. Os serviços de emergência de Faro foram eficientes. Uma ambulância cortou as estradas escorregadias pela chuva. As sirenes a gritar um lamento que ninguém no mundo de Leonor podia ouvir. No hospital, foi um frenético balé de médicos e enfermeiros. Leonor desenvolvera pré-eclâmpsia grave, uma condição exacerbada pelo estresse que passara sem ser diagnosticada porque ela própria estava a encarregar-se dos seus cuidados pré-natais, longe dos olhares indiscretos do círculo de Javier. A sua pressão arterial
estava perigosamente alta. O bebê estava em perigo. Uma cesariana de emergência era a única opção. Enquanto a levavam para o bloco operatório, Leonor esteve lúcida por um momento. Agarrou o braço de uma enfermeira jovem e de olhos bondosos. O meu bebê. A sua voz era um sussurro ofegante. O nome dele é Mateus. Por favor, certifique-se de que ele está a salvo. Mateus Vidal usou o seu nome de solteira, um último e pequeno ato de desafio. A cirurgia foi um sucesso e um fracasso. Mateus Vidal nasceu pequeno, mas com um choro saudável que ecoou na sala estéril. Mas o corpo de Leonor, levado para além dos seus limites, começou a falhar. Ela sofreu uma hemorragia e o seu sistema, já em crise, não conseguiu aguentar. Ela sangrou na mesa de operações, o seu coração dando um último batimento cansado. Nunca chegou a segurar o seu filho. Quilômetros de distância, nas águas ensolaradas das Canárias, o tinir das taças de champanhe ecoava sobre o convés de um iate de 45 metros chamado O Vencedor. Javier Alcântara soltou uma gargalhada profunda e satisfeita enquanto Carla Moniz, em biquíni minúsculo, se agarrava a ele. Por nós, ronronou Carla levantando a sua taça, e pelos novos começos, sem mais complicações, o telemóvel de Javier, pousado na mesa de teca polida, vibrou insistentemente. O identificador de chamadas dizia Hospital Central do Algarve. Ele franziu a testa e silenciou-o. Deve ser uma chamada para angariar fundos, murmurou, voltando a sua atenção para Carla. A chamada tocou novamente. Chato, rejeitou-a. Quando tocou pela terceira vez, atendeu com um rosnido. O quê? A voz do outro lado era hesitante e profissional, a de um administrador do hospital. Senhor Alcântara, ligo sobre a sua esposa, Leonor Vidal. Não é minha esposa, corrigiu ele instantaneamente, um reflexo cruel. Estamos separados. O que quer? Dinheiro? Houve uma pausa. Senhor, houve uma emergência. A senhora Vidal deu entrada esta manhã. Deu à luz um menino por cesariana. Mas lamento muito informá-lo, senhor. Houve complicações. Não a conseguimos salvar. Ela faleceu há menos de uma hora. O mundo no iate não parou. O sol ainda brilhava sobre a água turquesa. As ondas suaves ainda lambiam o casco. Carla ainda lhe sorria expectante. Mas Javier sentiu um estranho e frio vazio abrir-se no seu peito. Não era dor, era inconveniente, um problema, uma ponta solta que ele pensou ter atado de forma limpa. E depois as outras palavras do administrador atingiram-no. Um menino, um herdeiro. O filho dela, o bebê, perguntou a sua voz abafada. Está na UCI, mas está estável. É um lutador, senhor Alcântara. Está à espera do seu pai. Javier desligou. O sorriso de Carla desapareceu, substituído por uma carranca calculista. O que se passa? O que é que a bruxa queria agora? Ela está morta, disse Javier, sentindo as palavras estranhas na sua boca. Olhou para o oceano infinito. Leonor está morta. Teve o bebê. O rosto de Carla passou por um piscar de emoções. Choque, depois preocupação, que foi rapidamente substituída por outra coisa. Um sorriso lento de triunfo puro e não adulterado. Soltou uma gargalhada curta e aguda. Bem, disse, aproximando-se dele e envolvendo os braços em redor do seu pescoço. Não é conveniente? Ela beijou a sua bochecha. Não fiques tão triste, querido. É trágico, claro, mas pensa bem. Sem divórcio complicado, sem pensão compensatória, e tens o teu herdeiro. Podemos criá-lo, nosso filho. A ideia era grotesca. Carla, mãe. Mas Javier era um pragmático.
Ela tinha razão. O problema tinha se resolvido sozinho. Uma onda de alívio, escura e vergonhosa, invadiu-o. Ele abraçou-a. Tens razão, disse. O frio vazio no seu peito enchendo-se com o calor familiar da sua própria ambição. Agora tinha tudo o que queria: a sua liberdade, a sua amante e o filho para continuar o seu nome, o quadro perfeito e limpo, de volta ao Algarve. A enfermeira de olhos bondosos que tinha falado com Leonor estava a preencher a papelada. Escreveu cuidadosamente o nome na pulseira temporária do Hospital do Bebê. Mateus Vidal. Olhou para o pequeno a dormir na incubadora, os seus minúsculos punhos cerrados. Estava sozinho. A mãe tinha-se ido, o pai a celebrar num iate a milhares de quilômetros. A enfermeira sentiu uma pontada de profunda tristeza pelo pequeno que havia entrado no mundo no meio de uma tragédia tão silenciosa e solitária. Não fazia ideia de que o menino não estava sozinho de todo. A sua mãe tinha construído um exército para o proteger, e o general estava prestes a ser convocado. Uma semana depois, Javier Alcântara, bronzeado e com um aspecto mais aborrecido do que aflito, entrou na sala de conferências do 40º andar do escritório Praça, Haley, em Associados. Tinha trocado o seu fato de iate por um fato Tom Ford, à medida. Um disfarce de solenidade. Carla quisera vir para apoiar, mas a equipa de relações públicas de Javier insistira que seria um aspecto terrível. Ela estava amuando na sua penthouse, provavelmente a fazer compras online. Ele estava ali para a leitura do testamento de Leonor, uma formalidade que ele presumiu ser rápida e simples. Ela obteria o montante do seu acordo pré-nupcial. Alguns ativos seriam colocados em fideicomisso para o menino, e isso seria tudo. Ele assumiria a custódia do filho, contrataria uma equipa das melhores amas que o dinheiro pudesse comprar e criaria o seu herdeiro. Na sala estava a irmã de Leonor, Sara, com os olhos avermelhados e cheios de um ódio palpável por ele. E o advogado, Dr. Ernesto Praça, que o olhava com uma expressão de repulsa fria. Javier assentiu secamente e sentou-se à cabeceira da longa mesa de mogno. Acabemos com isto, Ernesto, disse Javier, o seu tom brusco. Tenho uma reunião do Conselho de Administração ao meio-dia. O Dr. Praça ajeitou os óculos. Estamos à espera de mais uma parte. Javier franziu a testa. Quem? Os pais de Leonor estão em Macau e a única irmã dela está aqui. Não há mais ninguém. Como que por um sinal, as portas da sala de conferências abriram-se. O sangue de Javier congelou. Parado no limiar, a exalar uma aura de poder tranquilo e letal, estava Nicolau Torres. Ele era o oposto físico de Javier. Onde Javier era impecável e polido, Torres era de ossos fortes e intenso, com penetrantes olhos cinzentos que pareciam ver cada cálculo, cada mentira. Vestia um fato simples, cinzento escuro, que se ajustava perfeitamente ao seu corpo largo, mas era a sua presença que enchia a sala. Era a presença de um homem que construíra um império através da coragem e do intelecto, não de atalhos e traições. Torres! Cuspiu Javier, levantando-se da sua cadeira. Que diabos estás a fazer aqui? Isto é um assunto familiar privado. Fui convocado pelo Sr. Praça, disse Nicolau, a sua voz um barítono baixo que não continha calor. Ignorou Javier e acenou respeitosamente a Sara, que parecia tão desconcertada quanto Javier. Depois, sentou-se no lado oposto da mesa, o seu olhar fixo no de Javier. A animosidade entre eles era tão densa que se sentia como se a pressão do ar na sala tivesse diminuído. O Dr. Ernesto Praça pigarreou, voltando a atenção para ele.
Se todos estão prontos, vou agora ler o último testamento de Leonor Vidal da Cruz. Começou com a linguagem legal padrão. Javier batia com a caneta impacientemente. Foram feitos alguns legados menores, as joias de Leonor para Sara, uma doação generosa a um hospital infantil. Então Praça fez uma pausa, dando um gole deliberado na água. Agora, disse olhando diretamente para Javier. No que diz respeito ao tema principal da herança da senhora Vidal e ao bem-estar do seu único filho, Mateus Vidal. O nome dele é Mateus Alcântara, retorquiu Javier. O certificado de nascimento que a senhora Vidal providenciou para ser apresentado lista o seu nome como Mateus Vidal, replicou Praça calmamente. Isso pode ser legalmente contestado? Claro. No entanto, permita-me continuar. Ele pigarreou novamente. Ao meu marido separado, Javier Alcântara, deixo a soma de €1, o mesmo valor que agora dou aos votos que me fizeste. O rosto de Javier ficou roxo. Sara soltou um som que era metade ofego, metade riso. Praça continuou, a sua voz firme. Todos os meus ativos pessoais, incluindo a minha carteira de ações pré-casamento, a Vidal Global Imports, a minha coleção de arte e todos os meus bens pessoais serão colocados num fideicomisso. O único beneficiário deste fideicomisso será o meu filho, Mateus. O fideicomisso será administrado por um administrador que terá total discrição sobre os fundos para o cuidado, a criação e a educação de Mateus. Javier relaxou ligeiramente. Um fideicomisso? Bom, ele controlaria o administrador. Ele ainda estava no controlo. E agora, disse Praça, tirando os óculos e olhando para as 3 pessoas à sua frente. Chegamos à estipulação mais crucial, o assunto da tutela legal do meu filho, Mateus Vidal. Colocou os óculos de novo e leu da página. É o meu desejo de morte e a minha diretiva legalmente vinculativa mais solene que o meu filho seja protegido da influência corruptora, da negligência emocional e da personalidade narcisista do seu pai biológico, Javier Alcântara. Portanto, sob nenhuma circunstância, será concedida a Javier Alcântara a custódia física ou legal do meu filho. Isso é absurdo! Rugiu Javier, batendo com a mão na mesa. Eu sou o pai dele! Nenhum tribunal do país apoiaria isso. Ela forneceu uma montanha de provas para apoiar a sua alegação, disse Praça calmamente, incluindo registros telefônicos, extratos financeiros que provam a sua aventura e declarações juramentadas do pessoal que detalham o seu abandono. Seria uma luta judicial muito feia para o senhor. Mas isso não vai acontecer porque ela não deixou seu filho sem tutor. Ele respirou fundo pela última vez. Pela presente, concedo a tutela legal e física total e exclusiva do meu filho, Mateus Vidal, ao senhor Nicolau Torres. Silêncio. Silêncio absoluto, ensurdecedor. Javier ficou de boca aberta, o seu cérebro a recusar-se a processar as palavras. A Sara tinha ficado de queixo caído, e Nicolau Torres, o homem no centro da explosão, mostrou o primeiro vislumbre de emoção que Javier alguma vez lhe tinha visto. Puro choque, não adulterado. A sua fachada pétrea rachou, os olhos muito abertos em incredulidade. Javier finalmente encontrou a voz. Foi um sussurro sufocado e venenoso. Ela fez o quê? Bom, está tudo aqui, disse Praça batendo no documento. Legalmente selado, assinado, testemunhado e autenticado. Ela também deixou uma carta pessoal para o senhor Torres, a explicar o seu raciocínio. Deslizou um envelope grosso de cor creme sobre a mesa. Nicolau olhou para o envelope como se fosse uma cobra. Javier começou a rir, um som agudo e descontrolado. Isto é uma loucura, uma piada. Ela odeia-o.
Ele nunca faria isto. Ele não quer um bebê. É um monstro, um abutre corporativo. Isto é a Leonor a ser vingativa e louca. O olhar de Nicolau levantou-se da carta para Javier. A sua expressão já não era de espanto. Estava a endurecer noutra coisa, algo frio e contemplativo. Olhou para a fúria balbuciante de Javier, para o rosto esperançoso, embora coberto de lágrimas, de Sara, e depois de volta para o envelope que continha a súplica de uma mulher morta. Sem dizer uma palavra, pegou no envelope, levantou-se e preparou-se para sair. "Onde vais, Torres?" gritou Javier com a voz embargada. "Não pode simplesmente ir embora. Estamos a falar do meu filho." Na porta, Nicolau parou. Virou a cabeça, e os seus olhos cinzentos eram como pedaços de gelo. "Não, Alcântara", disse com a voz perigosamente baixa. "Ele é o filho de Leonor, e de acordo com isto, agora ele é minha responsabilidade." Ele saiu deixando Javier Alcântara de pé sobre as ruínas do seu mundo perfeito e ordenado, total e completamente ultrapassado pelo fantasma da esposa que ele havia descartado. Nicolau Torres não regressou ao seu escritório. Pediu ao seu motorista que o levasse para casa, um triplex minimalista e austero no bairro Alto, uma referência ao estilo original, mas com a frieza moderna de um empresário de sucesso. Era mais uma galeria de arte do que um espaço habitável, uma fortaleza de solidão concebida para um homem que valorizava o controlo, a ordem e o silêncio acima de tudo. Um bebê não se encaixava nas suas linhas limpas e paleta de cores suaves. No seu estúdio, um quarto com paredes cheias de livros e vistas para o skyline de Lisboa, sentou-se num cadeirão Ames de couro e olhou para o envelope de cor creme nas suas mãos. Leonor Vidal. Ele mal conhecia a mulher. Tinha-a encontrado 2, talvez 3 vezes em eventos da indústria há anos, antes de ela casar com o seu nêmesis. Lembrou-se de uma mulher tranquila e inteligente com olhos observadores. Ela tinha discutido uma fusão recente com ele, com um conhecimento que o surpreendera. Não tinha pensado nela desde então. Por que ele? Por que confiar-lhe o mais precioso da sua vida? Seria isto apenas um último dardo envenenado dirigido a Javier? Uma forma de usar o seu filho como arma para atormentar o marido, para além do túmulo? O pensamento amargurou-lhe o estômago. Nicolau tinha construído a sua carreira sobre a lógica e a estratégia, não sobre pequenos jogos emocionais. Se fosse só isso, ele faria com que os seus advogados rejeitassem a tutela e iria-se embora. Os seus dedos rasgaram o selo de cera. A letra dela era elegante, precisa. Começou a ler. "Senhor Torres, se está a ler isto, os meus piores receios tornaram-se realidade e eu não sobrevivi para criar o meu filho. Sei que este pedido deve parecer chocante, talvez até louco. Somos estranhos. Mas o Senhor não é estranho para o meu marido, Javier. E é devido a quem ele é e quem o Senhor é que estou a colocar a vida do meu filho nas suas mãos. Não estou a fazer isto por despeito. Quero ser muito clara quanto a isso. Isto não é uma arma. É um escudo. O meu filho Mateus é o meu mundo inteiro e eu farei qualquer coisa para o proteger. E ele precisa de proteção do seu próprio pai." A carta continuou a descrever com calma e detalhe devastador o homem que era Javier Alcântara à porta fechada. A sua crueldade emocional, o seu narcisismo patológico, a sua visão das pessoas, até do seu próprio filho, como ativos ou passivos. "Ele não amará Mateus", escreveu. "Ele vê-lo-á como um legado, uma versão em miniatura de si mesmo para ser moldado e controlado.
Ele ensinar-lhe-á que a riqueza é a única medida de um homem, que a empatia é uma fraqueza e que a lealdade é para tolos. Ele criará um rei, sim, mas um vazio, como ele. O Senhor viu o que a ambição dele faz às pessoas. O Senhor viveu isso. Acha que ele seria mais bondoso com o seu próprio filho? Nicolau sentiu um nó frio a apertar-se no estômago. Ela tinha razão. Ele sabia melhor do que ninguém a natureza de terra queimada do ego de Javier. Observei-o durante anos, Sr. Torres. Leio as revistas de negócios. Acompanhei a sua carreira depois de Javier ter feito o que fez. Ele tentou destruí-lo, mas o senhor reconstruiu-se. Construiu uma empresa fundada na integridade e na inovação, não em aquisições hostis. É conhecido por ser implacável, sim, mas justo. É um homem de palavra. É tudo o que ele não é. Não lhe peço que ame o meu filho. Não tenho o direito de pedir isso. Peço-lhe que seja o seu guardião, que o proteja, que o crie para ser um homem de bem, não apenas um homem rico. Que lhe ensine a honra e a integridade, qualidades das quais o pai dele nada sabe. Deixei Mateus com uma fortuna significativa própria dos ativos da minha família. O Senhor terá o controle total do fideicomisso para o usar nos seus cuidados e para o proteger das manipulações financeiras de Javier. No pai, o pacote anexo com o meu advogado, o senhor encontrará um dossiê. Contém elementos de pressão contra Javier. Informação sobre as suas práticas comerciais antiéticas e os sórdidos detalhes da sua aventura com Carla Moniz. Use-o se ele lutar contra o senhor. Use-o para proteger Mateus. Use-o para se proteger. O que ganha o senhor com isto? Talvez nada. Talvez a satisfação de saber que tomou a única coisa que Javier não pode comprar, intimidar ou recuperar. O legado dele. O senhor criará o filho dele. O herdeiro dele chamará outro homem de pai. Para um homem como Javier, não há maior derrota. Esta será a sua vitória final e silenciosa na guerra, que ele começou com o Senhor há tantos anos. É terrível oferecer usar a vida do meu filho como uma peça de xadrez, mas é a única linguagem que um homem como Javier entende, e é a única forma de eu ter a certeza de que o manterá a salvo. Por favor, Sr. Torres, proteja o meu pequeno. Não permita que o pai dele o destrua. Sinceramente, Leonor Vidal da Cruz. Nicolau atirou a cabeça para trás e fechou os olhos. A carta era uma obra de brutal gênio estratégico. Ela analisou como faria com uma ação, identificando as suas motivações, a sua história e o seu caráter. Não apelou ao seu sentimentalismo, ele tinha pouco disso, mas ao seu sentido de justiça, ao seu ódio por Javier e ao seu próprio código de honra rígido. Não lhe pedira para ser pai, pedira-lhe para ser um protetor, um guardião, um custódio. Ele pensou no bebê. Mateus, um minúsculo ser indefeso, nascido numa guerra que ele nem sabia que estava a ser travada, abandonado por um pai, órfão da outra. A reação de Javier no escritório do advogado brilhou na sua mente. A fúria balbuciante, a raiva de proprietário. Nenhuma vez ele expressou dor por Leonor ou preocupação pelo filho. Apenas indignação, porque algo que era seu estava a ser-lhe tirado. Leonor tinha tido razão sobre ele, absolutamente e arrepiantemente razão. Nicolau levantou-se e caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade. A sua vida era uma fortaleza de ordem. Um bebê seria uma granada atirada no seu centro. Significava caos, ruído, uma responsabilidade de um tipo que ele nunca tinha conhecido. Era ilógico, era impraticável. Também era a coisa certa a fazer. Pegou no telemóvel e marcou o número do seu chefe de segurança.
Jorge, disse, a sua voz firme, toda a indecisão desaparecida. Preciso que organizes uma coisa. Preciso de uma equipa de segurança enviada para a UCI do Hospital Central do Algarve. Ninguém entra nem sai do quarto de um bebê chamado Matheus Vidal sem a minha autorização direta. Especialmente não Javier Alcântara. Fez uma pausa. E mais uma coisa. Contacta a melhor firma de design pediátrico da cidade. Tenho uma suíte de quartos no segundo andar da minha casa. Quero que sejam transformados num quarto de bebê e quartos para o pessoal. Quero que esteja feito até o final da semana. Desligou o telemófono. A decisão estava tomada. Leonor Vidal tinha-lhe feito uma proposta, uma aliança estratégica para além do túmulo. E Nicolau Torres nunca se afastava de um movimento vencedor. Seria o escudo da criança. Criá-lo-ia. E, ao fazê-lo, desmantelaria Javier Alcântara peça por peça, a começar pelo seu legado. A notícia atingiu o mundo financeiro como um choque. Não foi uma fuga de informação. Foi estrategicamente libertada. Uma declaração calma e objetiva do escritório de Nicolau Torres, confirmando que lhe tinha sido concedida a tutela exclusiva de Matheus Vidal, o pequeno filho da falecida Leonor Vidal. A declaração foi seca, profissional e devastadora. Para Javier Alcântara, foi o começo de uma crucificação pública. Ele lançou um desafio legal imediato e furioso. Os seus advogados, uma equipa de tubarões beligerantes, apresentaram moções de emergência, desafiando a competência mental de Leonor e reivindicando os direitos paternos. Mas o Dr. Ernesto Praça e a equipa legal de Nicolau estavam prontos. Apresentaram a documentação meticulosa de Leonor sobre o abandono e a aventura de Javier. Apresentaram o dossiê selado que ela tinha preparado. Nem sequer tiveram de usar a informação mais prejudicial. O simples facto confirmado de que Javier estava num iate caribenho com a sua amante, enquanto a sua esposa morria sozinha no parto, foi suficiente para colocar todos os juízes e o Tribunal da Opinião Pública totalmente contra ele. A história era irresistível para os média. A guerra dos multimilionários pelo bebê Alcântara, gritavam os tabloides, mas a narrativa não estava a favor de Javier. Ele foi pintado como o vilão, o marido infiel e insensível. Leonor tornou-se uma figura trágica e santificada. E Nicolau Torres era o protetor enigmático e honrado. Um cavalheiro moderno a intervir para cumprir o desejo de uma mãe moribunda. O escândalo começou a sangrar nos negócios de Javier. Numa tensa reunião do Conselho de Administração da Alcântara Holdings, os membros levantaram preocupações sobre o dano à reputação que estava a causar. Um investidor ativista, a cheirar a sangue na água, começou a agitar-se por um voto de desconfiança. Uma fusão multimilionária que ele estava a orquestrar com um conglomerado conservador de gestão familiar na Alemanha foi subitamente colocada em espera devido a preocupações sobre a estabilidade da liderança. O império de Javier, construído sobre uma imagem cuidadosamente elaborada de sucesso e poder, estava a começar a rachar. Enquanto isso, no triplex de Nicolau Torres, o seu mundo perfeitamente ordenado tinha sido virado do avesso. A sua casa minimalista estava agora cheia dos sons estranhos de um bebê a chorar e dos passos silenciosos de uma equipa de enfermeiras a tempo inteiro. A suíte de quartos no segundo andar tinha se transformado num quarto de bebê de última geração que parecia ter saído de uma revista de design, cheio de tons cinzentos e cremes suaves. Nicolau estava desconfortável. Era um homem que comandava salas de reuniões e navegava em complexos acordos internacionais. Não fazia ideia do que fazer com um ser humano minúsculo e frágil.
Ele ficava rigidamente parado sobre o berço, a olhar para Mateus a dormir, o seu rosto uma máscara de preocupação. A primeira vez que uma enfermeira tentou entregar-lhe Mateus, ele segurou o bebê como se fosse uma bomba viva, com os braços rígidos. Precisa de apoiar a cabeça dele, Sr. Torres, indicou-lhe suavemente a enfermeira, uma amável irlandesa de meia-idade chamada Mary. Nicolau ajustou o seu aperto com uma gota de suor na testa. Mateus fez um pequeno som de gorgolejo e os seus minúsculos dedos envolveram-se num dos grandes dedos de Nicolau. O aperto era surpreendentemente forte. Uma emoção estranha e desconhecida piscou no peito de Nicolau. Não era amor, ainda não. Era uma profunda sensação de responsabilidade, uma conexão. Ele encontrou-se a vaguear pelo quarto de bebê a todas as horas. Via Mary a alimentá-lo, a dar-lhe banho, a mudá-lo. Começou a fazer perguntas sobre horários de alimentação, padrões de sono, marcos do desenvolvimento. A sua mente hiperanalítica começou a tratar a paternidade como um novo empreendimento comercial, a recolher dados, a aprender as métricas de um resultado bem-sucedido. Uma noite, por volta das 3 da manhã, ele foi acordado pelo choro de Mateus. Caminhou pelo corredor e encontrou a enfermeira noturna a tentar acalmar o bebê que chorava. Sem sucesso. Ele tem um pouco de cólica, senhor, disse ela, com um aspecto exausto. Nada com que se preocupar, mas ele não acalma. Por instinto, Nicolau estendeu os braços. Deixe-me! A enfermeira, surpreendida, entregou-lhe o bebê. Nicolau segurou Mateus contra o seu peito e começou a andar. Não lhe arrulhou. Simplesmente andou para a frente e para trás, pela grande e silenciosa sala, com as luzes da cidade a piscar por baixo. Ele conseguia sentir o corpo pequeno e quente do bebê a tremer contra o seu. Começou a falar, a sua voz um murmúrio baixo e constante. Ele não falou com voz de bebê. Falou sobre o seu dia, sobre uma negociação difícil com uma empresa japonesa, sobre uma falha num novo protótipo de software. E aconteceu algo estranho. O choro do bebê diminuiu, substituído por pequenos soluços. Ele acalmou-se ao ouvir a vibração constante da voz de Nicolau e o batimento rítmico do seu coração. Em 10 minutos, Mateus estava profundamente a dormir no seu peito. Nicolau ficou ali por muito tempo, sem querer mexer-se. Olhou para o rosto pacífico e confiante da criança nos seus braços, o filho do seu inimigo. A responsabilidade que lhe tinha sido imposta, a granada na sua vida ordenada. Mas naquele momento tranquilo, antes do amanhecer, sentiu a casca dura em redor do seu próprio coração a rachar um pouco. Isto já não era apenas um movimento estratégico numa guerra corporativa. Isto era uma vida que ele tinha jurado proteger. Enquanto um homem descobria um novo propósito, o outro estava a perder o seu. As batalhas legais prolongaram-se, mas Javier estava a perder em todas as frentes. O seu recurso pela custódia foi negado. O tribunal concedeu-lhe apenas direitos de visita supervisionada, 1 hora 2 vezes por mês, na presença de um monitor nomeado pelo tribunal. A sua primeira visita foi um desastre. Chegou à casa de Nicolau, o seu rosto uma máscara trovejante de raiva. Recusou-se a olhar para Nicolau nos olhos. O monitor, uma mulher de aspecto severo, conduziu-o a uma sala de jogos neutra. Mateus, que agora tinha 3 meses, estava sentado numa cadeira de bebê a gorgolejar para um móvel. Javier olhou para ele fixamente. Este era o seu filho, o seu sangue, e parecia um estranho. Não sabia o que fazer. Levantou-o desajeitadamente. Mateus, desacostumado ao seu cheiro, ao seu manuseamento brusco, começou a chorar. Um gemido alto e penetrante.
Está tudo bem. Ele faz isso, retorquiu Javier ao monitor. Mas o choro intensificou-se. Irritou-lhe os nervos. Esta não era a reunião triunfal de pai e herdeiro que ele tinha imaginado. Era ruidosa e desagradável. Após 20 minutos de gritos ininterruptos, ele devolveu o bebê à enfermeira. Ele está demasiado cansado ou algo assim. Isto é uma perda de tempo, declarou e saiu furioso, interrompendo a visita. Enquanto se afastava, Carla Moniz estava à espera dele no seu Bentley. As suas malas de compras estavam empilhadas no banco de trás. Como foi? Perguntou ela, voltando a aplicar o batom. Disseste ao miúdo quem é o verdadeiro pai dele? Ele só chorou o tempo todo, rosnou Javier, engatando a marcha no carro. Carla suspirou. Chato! Bem, isso é um problema. Toda esta luta e lixo legal está a ir a custar uma fortuna, Javier. O meu cartão Black foi recusado esta manhã. Foi humilhante. O conselho congelou as minhas contas discricionárias pendente de uma revisão. Rangeu ele os dentes, os nós dos dedos brancos no volante. Carla virou-se para ele. O seu rosto perfeitamente maquilhado endureceu. A gata brincalhona tinha desaparecido, substituída por um predador de olhos frios. Tu prometeste-me um império, Javier, não cartões de crédito recusados e um miúdo a gritar que tu nem sequer consegues controlar. Tens de resolver isto, ou encontrarei alguém que me possa dar o estilo de vida que mereço. Javier olhou para ela, olhou mesmo para ela e não viu uma parceira, mas sim outra responsabilidade. Ele estava cercado, atacado pelo fantasma da sua esposa morta, frustrado pelo seu maior inimigo, e agora estava a ser feito em pedaços pelo mesmo abutre que ele convidara para a sua vida. O seu império não estava apenas a rachar. Estava a começar a arder. Lembra-te de carregar em gosto, se a reviravolta desta história te prendeu. E se queres ver Javier cair, partilha este vídeo com um amigo. O colapso final do mundo de Javier Alcântara aconteceu mais rápido do que qualquer pessoa antecipou. A fusão alemã, o seu projeto-chave, falhou oficialmente. A razão pública foi a volatilidade do mercado. A razão privada, que foi imediatamente filtrada para o Financial Times por uma fonte próxima da Torres Indústrias, foi que o patriarca alemão se recusou a fazer negócios com um homem de falhas morais tão profundas. As ações da Alcântara Holdings caíram 30% da noite para o dia. O investidor ativista aproveitou o momento, convocando uma reunião de acionistas de emergência. Javier, distraído e a perder dinheiro nas suas custas legais e nas despesas insaciáveis de Carla, foi superado. Nicolau Torres, através de uma série de corporações fantasma, tinha estado a comprar silenciosamente ações da Alcântara Holdings ao seu preço desvalorizado. Na reunião, revelou a sua posição, alinhando-se com o investidor ativista. Foi um checkmate. Javier Alcântara foi deposto como CEO da empresa que construíra. A humilhação foi absoluta. Ele era um pária no mundo financeiro e um vilão nas colunas de mexericos. E depois veio a traição pessoal final. Carla, a ver o que estava para acontecer, limpou tudo. Enquanto ele estava na desastrosa reunião de acionistas, ela estava na penthouse deles. Pegou nas joias que ele lhe tinha comprado, esvaziou as suas contas conjuntas do pouco dinheiro líquido que restava e desapareceu. Deixou uma única nota cruel na almofada dele, escrita com o seu batom numa folha do papel timbrado dele. Obrigada pela diversão. Devias ter assinado um acordo pré-nupcial comigo, não com ela. Adeus. Javier voltou para casa para um armário semi-vazio e um silêncio ensurdecedor que lembrava horrivelmente o que ele costumava partilhar com Leonor. Ele estava arruinado. Perdera a sua empresa, a sua fortuna, a sua amante
e o respeito do mundo. E o seu filho, o único pedaço do seu legado que pensou poder controlar, estava a ser criado pelo seu inimigo mais odiado. A ironia era tão amarga que parecia ácido na sua garganta. Ele tinha atirado uma rainha por um peão, e no final, o peão tinha fugido com o ouro, deixando-o sem nada. Passou um ano. O mundo seguiu em frente. Javier Alcântara tornou-se uma história de advertência, sussurrada em clubes exclusivos. Um Ícaro moderno que voara demasiado perto do sol do seu próprio ego. Vendeu a penthouse e a mansão do Algarve para cobrir as suas dívidas e mudou-se para um apartamento alugado muito mais pequeno. Um fantasma a assombrar a cidade que ele outrora governou. Deixou de comparecer às visitas supervisionadas com o filho. Era demasiado doloroso, demasiado humilhante ver Mateus nos braços das enfermeiras e do pessoal na casa de Nicolau, um lar que representava tudo o que ele havia perdido. No triplex de Nicolau Torres, um mundo diferente estava a tomar forma. A fortaleza austera e minimalista tinha amolecido. Havia agora portões de segurança para bebés, um tapete de jogos colorido na sala de estar, e a escultura abstrata no hall de entrada tinha sido substituída por uma girafa de peluche ridiculamente grande. Mateus era um menino de 1 ano feliz e próspero. Estava a aprender a andar, a cambalear nas pernas instáveis pelo vasto apartamento. E a sua pessoa favorita no mundo era o homem alto e sério, a quem ele estava a aprender a chamar Nicolau Torres. Ele tinha se transformado. A mudança era subtil para os estranhos, mas profunda para aqueles que o conheciam. Ele ainda dirigia o seu império com eficiência implacável, mas agora saía do escritório às 5:30 em ponto. Tinha aprendido a dar banho sem inundar a casa de banho, a fazer ruídos de monstros que faziam Mateus rir às gargalhadas e a ler Boa Noite, Lua, com a cadência suave e perfeita. A primeira vez que Mateus se levantou a agarrar-se à perna de Nicolau, olhou para ele com olhos grandes e confiantes e disse: "Papai." Nicolau ficou paralisado. A enfermeira apressou-se a dizer: "Ele diz isso a toda a gente, Sr. Torres." Mas Nicolau sabia. Um sentimento feroz e esmagadoramente protetor surgiu através dele. Era amor não planeado, ilógico e inegável. No primeiro aniversário da morte de Leonor, Nicolau fez algo que nunca esperou fazer. Conduziu com Mateus a um cemitério tranquilo no norte de Lisboa, onde Sara tinha providenciado o enterro de Leonor. Ele parou diante da lápide simples e elegante que dizia: "Leonor Vidal da Cruz, amada mãe." Segurou Mateus nos seus braços, a cabeça do menino apoiada no seu ombro. "Esta é a tua mãe", disse Nicolau em voz baixa. "Foi uma mulher brilhante e forte, e amou-te mais do que a qualquer coisa no mundo." Mateus, demasiado jovem para entender, apenas estendeu uma mão gordinha e acariciou a bochecha de Nicolau. Nicolau olhou para o túmulo, uma promessa silenciosa a passar entre ele e a mulher que mal conhecera, mas que lhe tinha confiado tudo. Ele já não era apenas um guardião ou um protetor. Ele era um pai. No seu ato final e desesperado, Leonor não apenas garantiu o futuro do seu filho, ela deu a 2 almas solitárias uma família. Pensou em Javier, sozinho e quebrado em algum lugar da cidade. A vingança de Leonor tinha sido completa. Não se tratava de destruir a empresa de Javier ou tirar-lhe o seu dinheiro. Tratava-se de salvação. Ela salvou o seu filho de um destino terrível e, no processo, salvou inadvertidamente um homem que nem sequer sabia que precisava de ser salvo. O legado de Javier Alcântara era cinzas, mas o legado de Leonor Vidal, um legado de amor, força e uma incrível previdência,
estava prestes a começar. E assim, uma história que começou com traição e desilusão termina com a criação tranquila de uma nova família nascida das cinzas de uma antiga. O final significativo. O último ato de Leonor Vidal não foi de vingança, mas de proteção máxima. Ela sabia que a melhor forma de derrotar um homem como Javier Alcântara não era tirar-lhe o dinheiro, mas reescrever o seu futuro. Ao entregar o seu filho ao seu maior inimigo, ela deu a Mateus a única coisa que os milhares de milhões de Javier nunca poderiam comprar: o amor de um pai. Nicolau Torres, um homem que vivia num mundo de lógica fria e guerra corporativa, encontrou um propósito inesperado na confiança inocente de uma criança. É um poderoso lembrete de que, por vezes, as maiores vitórias não são ruidosas e explosivas, mas são conquistadas nos momentos tranquilos. Uma história para dormir, uma gargalhada partilhada, uma promessa cumprida a um fantasma. Se esta história de justiça, legado e as formas surpreendentes que o amor pode tomar te comoveu, por favor, informa-nos carregando no botão "Gosto", deixa um comentário e diz-nos qual parte do plano de Leonor achaste mais brilhante. E para mais histórias apaixonantes que exploram as profundezas da emoção humana, certifica-te de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Obrigado por nos ouvires.